Gente, vamos lá para a nossa aula. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que é o capítulo que trata sobre o pacto de Deus com o homem. Antes de nós irmos para a aula, gostaria de indicar aos irmãos alguns livros de teologia sistemática. Nós falamos aqui na aula anterior, que seria bom que todos nós tivéssemos pelo menos um deles. Então, eu trouxe aqui 4, que são 4 que eu gosto muito de tê-los. Primeiro, essa teologia sistemática de Wayne Grudem, que é a primeira da esquerda. Se você quer ter uma abordagem mais atual, uma linguagem mais contemporânea, essa teologia de Wayne Grudem ela é muito boa por isso. Tá? Então, ela pode ser adquirida e pode ser lida, analisada, tá bom? Ela tem uma linguagem mais fácil de compreensão. Nós temos a teologia sistemática de Louis Berkhof, que essa daqui é a chamada que o pessoal chama de a Bíblia dos seminaristas. E assim que você já entra no seminário, ali na primeira semana, um professor de teologia sistemática ele já te diz para você comprar essa teologia sistemática aqui e ler ela no primeiro semestre. Então, em 3 meses, você precisa ler essa teologia geralmente no seminário. Me ajude aí, Bruno, por favor. Obrigado, Bruno. A terceira teologia que eu coloquei aqui é a teologia sistemática de Charles Hodge, para quem gosta de uma linguagem mais rebuscada, mais histórica da coisa. Tá? O Hodge ele foi professor de Louis Berkhof. Então, o Charles Hodge ele é mais antigo, ele é mais... eu costumo dizer que ele gosta de coçar a orelha esquerda usando o braço direito. Tá? Então, ele podia usar o braço esquerdo, que é mais fácil, mas ele prefere usar o braço direito. Então, ele traz essa questão, ele amplia a questão, ele entra numa discussão histórica a respeito do assunto, mas também é muito bom. Eu gosto muito de ler Hodge, que eu lendo Hodge, eu entendo o pensamento de Berkhof e entendo o pensamento da maioria dessa turma que está escrevendo agora. Tá? E tem também essa que eu me identifico muito com ela, que é a teologia sistemática de Hernan Bavinck, que é eu acredito que seja uma das mais novas. Hoje já tem um monte sendo lançada aí praticamente todo ano, mas a dogmática reformada de Bavinck são 4 volumes, nós vamos ter aí quase 3.000 páginas, mas é um trabalho excepcional. Tá? Eu não tenho essa teologia aqui, desejo ter, mas não tenho ainda, mas já tive a oportunidade de ver alguns trechos em PDF dela, já ali também, tendo ela em mãos, indo em algumas bibliotecas, e gosto muito da forma como Bavinck ele trata a teologia. Ele trata ela tanto de ele é contemporâneo, mas ele também não se deixa ficar muito no raso, ele se aprofunda mesmo. Tá? Então, são essas 4 teologias sistemáticas. Existem outras, claro que existem outras. Talvez alguns dos senhores e das senhoras tenham uma outra em casa, por exemplo, a teologia puritana, que foi lançada agora há pouco tempo também, a teologia de John Frame, que foi lançada agora há pouco também. Nós temos outras teologias sistemáticas que têm um caráter mais apologético, mais de defesa da fé, como é a teologia de Norman Geisler. Nós temos as teologias mais pendentes ao arminianismo, a teologia de Finney e outras coisas, mas temos a teologia sistemática pentecostal também, que é uma teologia arminiana da coisa. Mas, enfim, é interessante nós termos essas daqui, que realmente abordam a questão numa visão reformada, e você não vai ficar se preocupando em tirar as espinhas desse peixe. De vez em quando tem uma ali, tem outra acolá, mas não é uma piranha. Então, isso daqui você pode trabalhar com ela com menos receio, tá bom? Então, fica aqui essas indicações para vocês. Então, vamos lá para a aula
Antes de nós falarmos sobre o pacto de Deus com os homens, é interessante que nós saibamos o que é pacto, né? O que é que significa pacto? E aqui vai mais uma indicação. Esse daqui é um clássico da teologia, da literatura teológica, né? Que é o Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. É excelente. Se você quer entender a teologia aliancista, a teologia pactual, é interessantíssimo que você tenha este livro. É um livro que tem 200 ou 300 páginas aproximadamente. É muito bom. Essa capa é uma capa antiga, é a capa do livro que eu tenho. Eu comprei esse livro, acho que há quase 20 anos atrás. Tá? Então, hoje já mudou a capa, mas escreva aí o Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson, e faça essa aquisição. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com essa leitura. Então, ele vai ensinar a respeito do desenvolvimento dos pactos de Deus na história da humanidade. É muito interessante. Então, dentro deste livro, é definido o que realmente é pacto ou aliança. Então, ele fala o seguinte, que essa palavra pacto ou aliança, ela vem do hebraico berit. Berit significa cortar ao meio, tá? E a palavra pacto também pode ser traduzida por aliança. Na teologia, a aliança é um pacto de sangue. Esta é a definição teológica de pacto ou aliança. Na teologia, aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Nós vamos entender essa questão do pacto de sangue. Por que é que o sangue entra nessa questão aqui? Vamos lá. Nós temos aqui um texto muito conhecido nosso, de Gênesis 15, que fala a respeito da aliança que foi feita ali com Abraão, né? O texto de Gênesis 15, 9 e 10 diz o seguinte, respondeu-lhe, toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, isso é Deus falando, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, ele quem? Abraão, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Então, esse desenho que está aqui do lado, essa representação, mostra que Abraão, no cume do desenho, né? E aqui os animais partidos ao meio. Ele fez um rego, né? Uma caída leve para que o sangue escorresse, e ele pegou os animais e partiu esses animais ao meio. Ele partiu a novilha, ele partiu a cabra, ele partiu o cordeiro, e as aves ele não as partiu, porque são pequenas em tamanho, etc., deixou-as ali uma de lado da outra. E o texto continua, depois vocês podem ler o texto, vai falar que Abraão ficou cansado, tentou ali enxotar as aves que queriam comer essas carnes, mas já quando o sol estava posto, né, quando as trevas vieram, aí vem o segundo texto que está aqui embaixo, versículo 17 e 28, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Aliança, essa palavra aliança aqui, que está sublinhada aí em negrito, é a palavra beerit. É a palavra beerit, que significa cortar ao meio. Então, naquele dia, o Senhor fez esta aliança de sangue com Abrão, né? Com esses animais cortados ao meio. O que significa esse cortar os animais ao meio? Significa realmente que esta aliança é uma aliança de morte, né? É uma aliança de morte, é uma aliança que se entra com condições que o não cumprimento leva realmente à morte, né? E não apenas o não cumprimento, mas o próprio estabelecimento da aliança é a morte. É por isso que o texto sagrado diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, tá? Então, esta aliança, né, que é feita de Deus com os homens, é uma aliança que tem a morte como necessária e o derramamento de sangue como necessário. É Deus estabelecendo essa aliança com o homem, tá? Então, nós vamos ver agora, a partir de agora, essa questão da aliança de Deus com o homem
levando sempre em consideração que esta aliança é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Nós vamos entender essa questão do soberanamente administrado também. Então vamos lá. Partindo agora para o texto do capítulo 7 da nossa Confissão de Fé de Westminster. A seção 1 e a seção 2 dizem o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. O que é que os nossos irmãos confessionais quiseram dizer quando eles escreveram essas duas primeiras seções? Primeiro, a pergunta que nós podemos fazer diante dessas duas seções é: do que Deus precisa? Deus precisava de alguma coisa quando criou o homem? Havia uma necessidade do Eterno quando ele criou o homem? Né? Existe realmente aquela história de que Deus estava meio sozinho, não tinha ninguém para ali para conversar. Ele falou: eu vou procurar aqui o que fazer, vou criar uma pessoa aqui, a minha imagem e semelhança, para a gente poder conversar. Não existe isso, né? Nós já vimos aqui anteriormente em outras salas que Deus ele é autossuficiente, ele não precisa de nada e de ninguém. Na parte do relacionar-se, ele tem isso na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é necessário uma outra criatura ou qualquer coisa para trazer alguma coisa que ele precise. Ele não precisa de nada. E a segunda pergunta é: o que sua criatura daria? Porque ali ele faz a criatura, ele coloca o homem no jardim, mas para que esta criatura, segundo a visão da confissão de fé, recebesse alguma bênção, alguma dádiva, ou fosse alcançada por suas benéfices, fosse alcançada pelas bênçãos de Deus, seria necessário uma justificativa. Seria necessário uma justificativa. E qual foi a justificativa? A criação, o estabelecimento de um pacto. Então Deus faz o pacto, esse primeiro pacto adâmico, chamado também de pacto das obras, aonde este homem, agora fazendo parte desse pacto, obedeceria a Deus no que está escrito em Gênesis 2, 16 e 17, que é a questão do não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, através dessa obediência, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse homem seria alvo das bênçãos de Deus. Então, a criação do pacto das obras, das benéfices do Senhor. Então, é criado essa condição para que o homem receba essas bênçãos. Não é? Isso aqui remete um pouco a nós na questão do pós-morte, na questão do novo céu e nova terra, onde muita gente pensa que a gente vai ficar lá deitado em rede, comendo tambaqui e não fazendo nada o dia todo. E eu não acredito nisso. Acredito que será realmente uma eternidade de muita produção, de muita produção, para a glória de Deus. O Senhor, em meio a tudo isso, a inexistência do pecado, mas não será uma vida inoperante, não será uma vida que não trará resultados, não será uma eternidade, não é um resort. A gente não está indo para um resort. Tá? Nós estamos indo para uma condição onde também estaremos debaixo de um pacto, com Deus, e nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, irmãos, essa questão da seção 1 e da seção 2 quer nos ensinar que o pacto é estabelecido por Deus ao homem, o primeiro pacto, o pacto das obras, para que Adão fosse realmente capaz de ser alcançado pelas benéfices de Deus, fosse justamente abençoado por praticar esta obediência ao Senhor no pacto das obras. Ponto, nós temos aqui um pequeno vídeo que vai mostrar um pouco sobre essa incapacidade do homem a obedecer essa questão. Vamos lá. Próximo. Arquivos, por favor.
Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Muito interessante esse vídeo. Um vídeo antigo. Eu assisti esse vídeo há muitos anos atrás. Fala um pouco sobre essa questão da graça de Deus, da aliança, da justificação. Não é? O homem completamente incapaz. Não é? E é por isso que nós trouxemos esse vídeo aqui antes da sessão 3. Porque o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Lembrando aqui a vocês o vídeo que nós acabamos de assistir, né? Ali as pessoas fazendo coisas e a menininha falou, olha, eu fiz coisa errada, mas eu fiz coisa boa também. No final ali a gente vai, né, ter um contrabalanço nessa questão. E chegou um outro rapaz, um fortão, disse, eu fui missionário na África, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e quando colocou lá na balança para baixo também. Mas o que me chamou também a atenção foi quando o rapaz com a pasta toda vermelha chegou e o Senhor Jesus se colocou ao lado ali dele e apresentou a sua pasta, na hora de pesar, não foi o rapaz que entrou na balança, foi o próprio Jesus. Ele subiu na balança e aí a balança jogou lá em cima, né? Não, isso aí é bom na sua plenitude. O rapaz nem precisou subir na balança. Isso é a justificação, isso é a doutrina da justificação. Nós vamos ver ela daqui a algumas semanas. Tá? Então é isso, o homem é completamente incapaz. Né? É o Senhor que toma realmente essa parte de se fazer esse segundo pacto, chamado Pacto da Graça. E aí eu construí aqui um pequeno gráfico que mostra aqui a continuidade deste pacto, chamado de Pacto da Graça, né? E também o início com relação ao Pacto das Obras.
Por que eu coloquei o Pacto da Graça nessa linha verde inteira, desde o Pacto das Obras até a Nova Aliança? Os irmãos vão ver em alguns livros essa questão do Pacto da Graça começando depois dessa seta das obras, começando a partir da aliança adâmica, né, que o Senhor faz com Adão após a queda, o pós-lapso, né? Mas eu também sou da corrente, voltando aqui a Bavinck, né, de que enxerga essa aliança da graça permeando toda a história da humanidade, antes mesmo da sua criação. E eu coloquei 2 textos aqui embaixo. O primeiro texto está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20, que fala que o Cordeiro é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então ele é conhecido antes da fundação do mundo. E em Apocalipse 13:8 fala, né, sobre aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de tudo acontecer, até mesmo da própria queda, esta aliança da graça já estava estabelecida, né? Apesar de nós termos ali a aliança das obras como uma aliança que requeria a obediência do homem para que ele recebesse as benéfices de Deus, tudo isso também estava debaixo da graça, porque nem por toda essa obediência o homem seria merecedor de receber algo da parte de Deus, né? Tudo isso realmente é graça. Então nós temos aí essa linha verde que diz respeito ao pacto da graça ou à aliança da graça, e embaixo é a administração desta aliança em várias revelações. Eu vou explicar daqui a pouco. Nós temos um outro grupo chamado de dispensacionalistas que pensam um pouco diferente da gente. Nós somos aliancistas. A teologia reformada é uma teologia aliancista, que acredita em aliança. É claro que existem também os dispensacionalistas reformados, existe uma linha também que traz a respeito disso. Mas eu, particularmente, e a maioria dos teólogos reformados são aliancistas. Então, nós acreditamos numa aliança que vai se desenvolvendo e vai crescendo na sua revelação através dos tempos. Começou com a aliança das obras, depois com Adão, ela se estende um pouco mais. Em Noé, ela se estende um pouco mais na sua abertura, na sua abrangência, no seu entendimento. Em Abraão, ela se estende mais. Em Moisés, ela se estende ainda mais. Em Davi, ela se estende ainda mais. E agora, em Cristo, nós temos aí a compreensão completa dessa questão da aliança. Essa aqui nos remete também àquela questão da revelação progressiva, que nós já falamos aqui anteriormente. Então, nós aliancistas, os aliancistas acreditam nesse desenvolver, nesse crescer revelacional do Senhor na história. A questão dos dispensacionalistas, principalmente dos arminianos, é que eles vão fechando dispensações e é como se aquela dispensação, por exemplo, a dispensação da abrâmica, né? Ela, quando termina, a outra começa do zero. Não existe um desenvolver, não existe uma ligação entre uma e outra. São dispensações únicas, separadas, né? E isso não nos remete ao que a teologia realmente nos mostra. Então, nós temos esse pacto da graça. Após a queda, o Senhor estabelece o pacto da graça com o homem, porque realmente viu o homem incapaz de cumprir com as suas obrigações. Próxima sessão é a sessão 4. A sessão 4 diz o seguinte: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador e a perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Lembramos agora também do início, com relação à aliança de sangue soberanamente administrada, né? Só há sangue quando há morte, né? E este pacto ele é também revelado na morte de Cristo, né? E agora nós temos a questão
da Nova Aliança, do Novo Testamento. Só lembrando aos irmãos que vocês podem escrever suas dúvidas no chat, o Bruno está aí para nos ajudar, e nós vamos estar, durante a semana, com a graça de Deus, vendo essa questão das respostas, tá bom? Vamos lá. Qual que é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Qual que é a diferença dessas duas revelações, dessas duas dispensações? Porque nós também usamos a palavra dispensação, né? Nós não somos dispensacionalistas na questão revelacional, mas nós acreditamos em dispensações, na antiga dispensação e na nova dispensação, quando falamos a respeito de antiga e nova aliança, ou Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento, antes de nós entrarmos aqui, eu coloquei aqui um certo senhor que nasceu ali nos idos do ano 85 depois de Cristo e foi até 150, de nome Marcião. Marcião era um líder da igreja primitiva, faz parte ainda do tempo da patrística, né? Marcião, ele misturou um pouco a teologia com o zoroastrismo. E o que foi que Marcião fez? Marcião acreditava que o Antigo Testamento não tinha mais validade nenhuma e que agora nós deveríamos abandonar completamente o Antigo Testamento e ficarmos apenas com o Novo. Nós estamos falando de algo que aconteceu ali no primeiro e segundo século da igreja, e eu já ouvi várias pessoas na igreja de hoje com o mesmo pensamento. Não, mas é Antigo Testamento. Isso aí é Antigo Testamento. Eu quero saber o Novo. Não, isso aí está no Antigo Testamento. Não, isso aí é Antigo Testamento. Então, nós ouvimos certas pessoas com uma certa depreciação com o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não valesse para mais nada, né? Nós sabemos que existem coisas no Antigo Testamento que não são mais necessárias hoje, justamente por causa da suficiência de Cristo, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né? Do que Cristo realmente cumpriu através da sua vida. Mas existem pessoas que realmente querem arrancar o Antigo Testamento e deixar apenas o Novo. E algumas pessoas usam apenas o Novo Testamento. Quando vão comprar a Escritura, compram apenas o Novo Testamento, não compram o Antigo. Mas, queridos, sem o Antigo nós não entenderemos o Novo. Sem o Antigo não entenderemos o Novo. Porque o Antigo é o tipo. E no Novo nós temos o antitipo. Nós vamos explicar isso também. No Antigo Testamento, e agora voltando aqui para o quadro, nós temos a expectativa. No Novo Testamento temos a realização. No Antigo temos o profético. No Novo temos o cumprimento. No Antigo temos a insuficiência humana, sendo ali realmente mostrada que o homem não tem condições, que todos são pecadores. No Novo temos a suficiência divina. Não é a suficiência humana. No Novo, o Novo recebe essa insuficiência humana e na pessoa de Jesus aparece a suficiência divina. Ou seja, o homem continua sendo insuficiente, mas a pessoa de Jesus é suficiente. O Antigo Testamento aponta para o Novo. O Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento apontam para Jesus. Tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Então, no Antigo Testamento nós temos o véu sobre o coração. No Novo nós temos um véu removido. No Antigo Testamento nós temos a lei. No Novo Testamento temos a graça. No Antigo Testamento temos a escrita em tábuas de pedra, né? No Novo Testamento nós temos a escrita no coração de cada um. No Antigo Testamento as coisas são temporárias. São os sacrifícios, as coisas que eram feitas na parte ritualística, né, religiosa da coisa, né? No Novo Testamento são permanentes. No Antigo Testamento as coisas eram externas, era tudo uma coisa externa, era visível, era a questão do tabernáculo, era a questão dos anjos que estavam ali sobre o propiciatório, era muito externo, era tudo por fora, né? Era as cortinas que deveriam ser feitas com determinado pano, com determinado tecido, eram coisas externas,
mas que estavam apontando para uma mudança interna que nós temos hoje. Tá? Que nós temos hoje. No Antigo Testamento, as coisas eram feitas na carne, a aliança foi feita na carne, através da circuncisão. Né? Era retirado ali o prepúcio daquele menino, mostrando que aquele menino tinha uma aliança, fazia parte da aliança. No Novo Testamento, isso não precisa mais. Né? Os homens não precisam mais se circuncidar para fazer parte da família de Deus, do Israel de Deus. Isso é feito no Espírito. No Antigo Testamento nós vemos a ênfase na condenação e no Novo Testamento nós vemos a ênfase na ação justificadora do Senhor. Então, nós não podemos cair nessa questão do marcionismo, né, falando que o Antigo Testamento não nos serve mais. Pelo contrário, o Antigo Testamento é importantíssimo para nós entendermos o que está nos sendo revelado no Novo Testamento. Tá? É como se você estivesse aí, vou contemporaneizar, não me julguem pelas minhas heresias agora. É como se você pegasse aí um filme, O Poderoso Chefão, nós temos aí o 1, o 2 e o 3, né? Do Poderoso Chefão. E aí você assiste o 3 e quer entender o filme todo. Você não vai entender. Você não vai entender, você não vai saber por que aquele rapaz está ali, por que acontece essa briga, por que isso, por que aquilo. Você vai ter que assistir o 1, assistir o 2, para poder assistir o 3. Mesma coisa a Bíblia Sagrada. Para entendermos o que está escrito no Novo Testamento, na sua plenitude, precisamos conhecer o Antigo Testamento. Tá? Então, nós não podemos cair nessa questão do marcionismo. Vamos lá. Próxima sessão fala sobre o seguinte, a sessão 5. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, foi o que nós falamos aqui, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que haveria de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Uma pergunta que já me fizeram: como é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Como é que elas eram salvas se elas ainda não tinham conhecimento a respeito de Jesus? Elas eram salvas como? Elas eram salvas porque eram israelitas? Não. Elas eram salvas na fé do Messias prometido. Elas acreditavam nesse Messias que lhes seria enviado. E na fé neste Messias que lhes seria enviado, elas eram salvas. Então, as pessoas do Antigo Testamento, enxergando através de todos aqueles rituais a pessoa desse Messias, eram salvas aguardando a manifestação desse Messias em tempo oportuno. Então, todas essas pessoas do Antigo Testamento eram salvas nessa expectativa, na expectativa da vinda do Messias. Por isso que os profetas do Antigo Testamento falam a respeito de uma aliança que agora não seria mais na carne, mas no espírito, não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Os profetas do Antigo Testamento falam sobre aquele que é chamado renovo. Os profetas do Antigo Testamento falam sobre aquele que realmente viria para abrir os olhos aos cegos. Os profetas do Antigo Testamento falam a respeito daquele que viria para apregoar o ano aceitável do Senhor, não é? Isaías, principalmente, né, que é o profeta messiânico do Antigo Testamento. Interessantíssimo nós lermos Isaías, porque Isaías é esse que traz essa expectativa da vinda do Messias, né, de forma mais contundente, de forma mais focal. Então, essa turma do Antigo Testamento, ela é salva, ela é alcançada pelo Senhor nesta fé no Messias prometido. Tá? E essa administração, que são as coisas que existiam ali, os rituais, a questão dos 10 mandamentos, né? E toda essa questão envolvendo a parte simbólica
do que nós vamos ver no Novo Testamento já cumprido na pessoa de Jesus. Então aqui eu coloquei aqui uma pequena tabela, tá? E coloquei aqui uma base aqui para essa discussão. Tipo e antítipo. O que é tipo e o que é antítipo? O tipo é um símbolo ou uma forma do que há de vir. E o antítipo é o cumprimento do tipo. É realmente o que realmente o tipo estava indicando, apontando. Então, ali, coloquemos aqui um exemplo a respeito do sacerdócio. No sacerdócio levítico, esse sacrifício era feito todos os dias, existiam sacrifícios para ser feitos todos os dias, e existe um sacrifício feito uma vez por ano, que era o sacrifício da expiação. No sacerdócio de Cristo, esse sacrifício foi feito de uma vez por todas. Então vejam que nós estamos falando de um sacerdócio levítico da velha aliança, da antiga aliança, e nós estamos falando de um sacerdócio da nova aliança, tá? O tipo e o antítipo. No Antigo Testamento, esses sacrifícios cobriam pecados. Eles não perdoavam pecados, eles apenas cobriam os pecados. Da mesma forma como o sangue aspergido sobre o propiciatório, que era aquela arca da aliança, e os anjos por cima dela, e o sacerdote vinha com sangue para ser derramado sobre aquela tampa, né? Para que quando Deus olhasse dos céus, porque o Senhor olhava para a terra através daquele espaço entre aqueles dois querubins. Então, quando o Senhor olhava dos céus para a terra, através daqueles dois querubins, ele via sangue naquela tampa, e este sangue realmente simbolizava que havia um sacrifício. Que havia um sacrifício e que havia uma aliança. Que havia uma aliança, né? Um pacto. Tá? Então, mas era insuficiente, porque aquilo ali desaparecia com o tempo. Então, aquele sangue apenas cobria, porque o sangue desaparecia e a tampa surgia novamente por baixo do sangue. Não era perfeito. Com Cristo, o sacrifício apaga os pecados. Ele não apenas os cobre, ele apaga os pecados. Terceiro, o sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo. Ele tinha que oferecer sacrifício por si. No sacerdócio de Cristo, ele não precisa, pois o próprio sacerdote é o sacrifício. Ele é o Cordeiro Imaculado. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele dependia do fornecimento de cordeiros e outros animais. No Novo, ele é o próprio Cordeiro. No Antigo, o sacrifício é temporal. No Novo, ele é eterno. No Antigo, ele é feito no tabernáculo terrestre. No Novo, ele é feito no tabernáculo celeste. No Antigo, ele é eficiente. No Novo, ele é eficaz. É diferente. No Antigo, o sacerdote morria. Depois de um tempo, ele chega a morrer. No Novo, o sacerdote morreu, mas ressuscitou. O sumo sacerdote. No Antigo, o sacerdote ele era da linhagem de Levi. No Novo, o sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tudo isso aqui é colocado, irmãos, para que nós entendamos a questão da conexão existente entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles estão aí para completar um ao outro, e para andarem juntos e nos darem pleno conhecimento da revelação de Deus. Tá? Pleno conhecimento da revelação de Deus. Por isso, irmãos, que nós, como pregadores, os irmãos também, há outros aqui que gostam de expor as Escrituras, quando você ler o Antigo Testamento, você tem o dever e a obrigação de revelar Cristo aonde você está pregando, seja onde for no Antigo Testamento. Você tem a obrigação, você tem o dever de mostrar Cristo ali, porque esse é o objetivo da Escritura, é revelar Jesus. Se nós estamos pregando e pregamos usando textos do Antigo Testamento e esses textos não apontam para Cristo, existe um sério risco
de estarmos ali criando alguma coisa que realmente não será evangelho. Não será evangelho. Será crendice, será a porta de não sei de quê, o corredor de sal, a questão das coisas aí que nós vemos multiplicar-se hoje em dia nessa loucura hollywoodiana, tupiniquim evangélica, né? Então, nós não podemos, se nós estamos expondo o Antigo Testamento, é obrigação nossa revelarmos a Cristo aonde nós estamos ali ministrando. E, por fim, a última sessão. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. É chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então, como é que é feita a administração do pacto? No Antigo Testamento era com relação aos rituais, às profecias, às promessas. No Novo Testamento, essa administração do pacto ela é feita através dos sacramentos. Quais são os nossos sacramentos? O batismo e a ceia do Senhor. Existem outras igrejas por aí que têm até mais de 20 sacramentos. Nós, Igreja Teológica Reformada, nós da Igreja Reformada, nós temos 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é a Páscoa, agora sim revelada e plenamente compreendida. Não digo que plenamente, porque realmente nós entenderemos tudo de forma plena após o arrebatamento ou após a morte no novo céu e na nova terra. Mas o batismo sendo o antítipo da circuncisão, melhor dizendo, e a ceia do Senhor sendo o antítipo da Páscoa. Tá? Então, por isso que nós temos esses 2 sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Tá? Por esses 2 sacramentos, esta aliança de Deus agora ela é administrada de forma soberana diante do Senhor. Então, meus queridos, aqui está o capítulo 7 do Pacto de Deus com o Homem. Tá?